Olá, minhas irmãs, boa noite. Que a paz do Senhor seja sobre nossa noite, sobre os nossos pensamentos, nosso coração. E hoje, dia 21, seguimos com o nosso propósito dos provérbios, durante esse mês. E vamos ler Provérbios 21, que começa dizendo assim: Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Esse o dirige para onde quiser. Esse primeiro versículo aqui a gente usa muito em relação à restauração, justamente porque muitas irmãs falam da dureza do coração dos maridos. E a Bíblia deixa isso bem claro, que além de Deus ter o controle sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre esse coraçãozinho frágil aí do seu marido, ele também tem o controle. Porque é ele, olha, o coração do rei, que era a maior autoridade daquela época, está na mão do Senhor. Ele dirige para onde ele quer. Então, tudo tem um tempo, minhas irmãs, para o Senhor começar a fazer. Ele sabe o tempo exato das coisas acontecerem. Muitas vezes você está decepcionada, achando que o Senhor não tem respondido ou que já passou muito tempo. E na maioria das vezes eu vou abrir um parêntese aqui, parênteses bem grande aqui, Porque assim, a maioria das irmãs, a grande maioria que conversa comigo sobre estar há mais de um ano, há mais de 2 anos ou 3 anos no deserto, quando ela vem conversar comigo, que eu percebo que ela ainda está na fase 1, é sempre a mesma coisa. Ela não consegue se posicionar, ela discute com o marido. Todas as vezes ela briga porque não visita os filhos. Então ela está sempre fazendo tudo contrário ao posicionamento do deserto, ou seja, entregar tudo ao Senhor, dizer assim, ele agora não é um problema meu, é um problema de Deus, e buscar a sua restauração pessoal no Senhor. Não, a maioria delas fazem assim, oram desesperadamente para que o Senhor traga de volta, para que o Senhor transforme, para que o Senhor restaure, e não mudam as atitudes dela diante do Senhor. Então são orações que Deus ouve, tá? Mas que elas mesmas negam com as próprias atitudes. Porque a Bíblia deixa bem claro, minhas irmãs, que a fé sem obras ela é morta. Eu creio que a maioria de vocês, tem fé no Senhor Jesus, Vocês sabem que o Senhor pode fazer todas as coisas. Porém, vocês estão sempre fazendo com que as obras de vocês, as ações, as reações de vocês sejam contrárias às orações. Porque a partir do momento que eu oro entregando a Deus a vida dele e estou o tempo inteiro buscando saber da vida dele, vivendo a vida dele de longe, porque se ele foi para a casa da OM, a pessoa sabe, e fica pensando o que está fazendo lá, e fica pensando o que disse, e fica, meu Deus, ele faz tudo com ela como nunca fez comigo. Então, assim, você está na sua casa, mas está vivendo a vida dele lá do outro lado, com seus pensamentos. E você não vive, você não dá espaço para o Senhor trabalhar, você não dá espaço para cultivar sua família, seu núcleo, você e seus filhos. Então, assim, é muito importante, minhas irmãs, que vocês deixem ir, que não procurem informações. Então, essa é a forma de vocês entenderem que está tudo nas mãos do Senhor. Então por que o Senhor não está fazendo nada? Porque você não está deixando, minha irmã. Você está tomando o controle da mão de Deus o tempo inteiro quando você vai atrás, tenta resolver. Teve uma irmã que estava conversando comigo ontem à noite, mas eu já disse tudo o que eu deveria dizer, de tantas formas, para ver se ele entende. Eu falei, minha irmã, ele não vai entender. Você está tentando fazer o papel do Espírito Santo, só é o Espírito Santo quem consegue convencer o homem do pecado. Você está tentando com suas palavras, com sua persuasão, com versículos bíblicos, converter uma pessoa que está endurecida. Você não tem esse poder, somente o Espírito de Deus tem. Então, que vocês possam ter isso em mente, minhas irmãs. O que faz Deus começar a trabalhar é você parar de querer trabalhar por Ele. É você parar de tentar fazer o que é dele para fazer. Porque o possível a gente faz. O impossível é só Deus quem pode fazer. Quem é que consegue transformar a mente e o coração de uma pessoa? Absolutamente ninguém, só Deus. Agora você pode se deixar ser transformada por Deus. Aí é o que é possível, é você que tem que fazer. É você que tem que se colocar disponível, é você que tem que deixar ir, é você que tem que pedir ao Senhor para te ajudar a perdoar, porque muitas irmãs não conseguem perdoar, querem ficar lembrando e relembrando as coisas que aconteceram, e ficam se machucando, e ficam procurando saber o que está acontecendo do outro lado, aí acabam aumentando ainda mais a mágoa. Porque uma irmã falou para mim que ela está há 3 anos no deserto e que ela desiste de fazer do jeito dela. Eu falei, graças a Deus, minha irmã, porque não vai dar certo do seu jeito.
E aí ela chegou para mim e disse, porque eu já tentei de tudo. Eu falei, mas é em vão, minha irmã. Você não tem que tentar de tudo para transformar o outro. O outro só quem transforma é Deus. Agora você pode se colocar disponível para ser transformada. E é exatamente esse o ponto X do deserto. É você ser transformada e não tentar transformar ele. Entende, minhas irmãs? Então, aqui já no primeiro versículo, a gente vê que o Senhor, seja o coração do rei, que era a maior autoridade da época, dos governantes da nossa época agora, e do seu marido, é o Senhor quem tem o coração dele nas mãos e dirige para onde quer. Mas você, que é uma só carne com ele, precisa deixar o Senhor trabalhar em você. Não é seu marido que tem que mudar e voltar, é você que tem que mudar diante do Senhor, para que quando o Senhor traga ele de volta, quando o Senhor trouxer, você esteja transformado. E então vamos para o versículo 2, que diz: todo caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então, ao seu olhar, do seu jeito de ver, tá tudo reto, não tem problema nenhum no que você está fazendo. Mas o Senhor sonda o teu coração. Quando você diz assim, não, mas eu só fiquei sabendo porque minha cunhada contou. O Senhor sabe que a intenção naquela perguntinha que você fez despretensiosa era justamente para sua cunhada soltar aquela informação que sua alma estava desesperada para saber. Sabe, minhas irmãs? Então, muito cuidado com a intenção do coração de vocês, porque o Senhor tem provado o nosso caráter no deserto, né? A nossa verdade, se estamos mentindo. Então, tudo isso precisa ser colocado diante do Senhor. Ele sonda os corações. 3. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios são pecado. 5. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Fazer fortuna por meio de mentira é vaidade e armadilha mortal, olha só. A violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça. O caminho do culpado é tortuoso, mas, quanto ao inocente, a sua conduta é reta. Melhor é morar no canto do terraço do que com a mulher briguenta na mesma casa. Olha só, é melhor morar num cantinho, num terraço, um lugar descoberto, do que morar dentro de uma casa com a mulher briguenta. Minhas irmãs, quantas de vocês têm sido briguentas e têm feito com que seus maridos não queiram nem voltar para casa? Sabe aquele horário que dá assim, bate o relógio 6 horas e o marido olha e fala assim, tenho que voltar para casa, com um pesar, como um fardo? Muitas irmãs têm feito isso, porque elas criam um ambiente tão insuportável dentro de casa, né, com tantas brigas e discussões e querer saber as coisas, que não dá vontade de voltar, né? Que o Senhor tenha misericórdia, irmãs, e que a casa de vocês possa ser um lugar de bênçãos, onde seu marido quer voltar sempre, onde ele conta os minutos quando termina o serviço para poder voltar, porque lá vai ser um lugar de acolhimento, de amor, de paz, né, de tranquilidade, onde ele vai poder espairecer, né, ficar com a cabeça tranquila, e não um lugar que já chega como se fosse um campo minado, né, um lugar de guerra. Então, em nome de Jesus, minhas irmãs, sejam sábias, porque além de pecar contra o Senhor, porque isso é um pecado contra o Senhor, né, de você não tratar seu marido com honra, também destrói a tua vida emocional, destrói os casamentos, destrói o ambiente familiar, juntamente com filhos e etc. A gente sabe que um abismo chama outro, né? Então, que o Senhor ensine vocês a serem sábias, continuem lendo, não só os provérbios, mas lendo a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então, que você esteja o tempo inteiro ouvindo, para que a sua fé seja aumentada todos os dias. Agora vamos para o versículo 10, que diz assim: a alma do ímpio deseja o mal, nem do seu vizinho ele tem compaixão. Versículo 11. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios, e quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento. Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido.
Lembra que lá no 19 a gente viu que aquele ditado, né, que de quem dá aos pobres empresta a Deus, é realmente um versículo? Lá diz assim: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e esse lhe retribuirá o benefício, lá no 19:17. E aqui no 21:13 está dizendo exatamente a mesma coisa, né? Que quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido, né? Então, que o Senhor nos deixe sensíveis, né? Nos ajude a ser sensíveis à necessidade das pessoas necessitadas, para que a gente possa servir a elas, né? E não olhar com desprezo, muito pelo contrário, olhar com compaixão, misericórdia e com generosidade, né? Com o desejo no coração de servir. Versículo 14. O presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. A gente também falou sobre isso em outros versículos, né? Sobre sempre que a gente for para a presença de pessoas que consideramos importantes, a gente sempre leva um presente, porque ele abre portas, né? Versículo 15. Praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Então, nunca se desvie do caminho do entendimento. 17. Quem ama os prazeres acaba na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e, em lugar dos retos, é entregue o infiel. Novamente, agora o 21:19 vai falar sobre a mesma situação em relação a mulheres briguentas. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. Imagine, minhas irmãs, uma terra deserta é um lugar quente, é um lugar que não tem água, que não tem fartura, que não tem nada. E é melhor morar num lugar desse do que com uma mulher briguenta e geniosa. E aí você, muitas vezes, que tem esse gênio forte, sai gritando aos quatro ventos, que eu sou assim, eu tenho um gênio forte mesmo. Não, minhas irmãs, você não é Gabriela não, que nasceu assim e vai morrer assim. Você pode até ter nascido assim, mas em Jesus você vai buscar ser uma pessoa que tem fruto do Espírito. Ser uma pessoa geniosa, briguenta, que fala o que quer, o que vem na cabeça, isso mostra que você é uma pessoa que não tem equilíbrio emocional, né? Não tem domínio emocional. É impossível que alguém que tenha conhecido a Jesus, ao Evangelho verdadeiro, continue da mesma forma que era antes. Não tem condições, né? Porque o fruto do Espírito, ou seja, o fruto que o Espírito Santo produz quando ele mora em nós, é amor, domínio próprio, paciência, né? Alegria. Não tem nada a ver com essas coisas aqui. Então, se você tem o Espírito Santo em você, não é que você vai ser transformada de uma hora para outra, vai cair o pozinho do fruto na sua cabeça. Não. Você vai buscar em Jesus todos os dias, se esforçar nas situações para você ser essa pessoa, né? A pessoa que não revida, que não sai por aí aos quatro cantos buscando, né, meus direitos. Eu vou abrir um parêntese aqui, mais um, né, minhas irmãs, para falar sobre isso. Há um tempo atrás, uma amiga minha estava procurando trabalho. E aí, a gente sabia de alguém que queria, mas a primeira coisa que essa mulher disse foi: não é crente não, né? Porque crente tem uma mania de sair querendo seus direitos. Olha só a que nível chegou hoje o cristianismo. Porque se a gente for, sei lá, 30 anos, 40 anos atrás, se alguém dissesse que era cristã, que era crente, todo mundo queria ela perto, queria ela na empresa, queria ela onde estivesse, porque tinha uma boa fama, era uma pessoa que falava a verdade, que não estava ali para perturbar a vida dos outros. Aí foi entrando tantas misturas dentro da igreja, as coisas foram ficando tão cheias de heresias, que hoje em dia ninguém quer contratar alguém que se diz cristã, porque eu não sei de onde crente tirou que tem direito. Se a Bíblia diz que se te baterem uma face, se dá outra, que se quiserem tua túnica, você dá a capa também. É como se hoje em dia, né, viessem te roubar a carteira, você desse a bolsa, o celular. Eu não sei onde eles acharam esses direitos. Minhas irmãs, a nossa vida tem que ser que a Bíblia diz assim lá em Romanos, que no que depender de nós, a gente tem que viver bem com todos, em paz com todos. No que depender de você, viva em paz com todos. Ah, eu vou perder meus direitos por isso. Hoje eu fiquei abismada, assim, no sentido de perplexa mesmo. Conversando com uma irmã, e ela disse assim pra mim: eu sou divorciada, mas eu só me divorciei e nós dois concordamos porque eu tinha um dinheiro para receber e só conseguiria receber se a gente divorciasse.
Aí a gente divorciou para eu receber esse dinheiro. E aí depois a gente acabou não voltando para a aliança que a gente estava, né? Para casar de novo. E aí depois aconteceu isso, e aí a gente acabou se separando de verdade, né? Saiu de casa. Ou seja, olha o tamanho da brecha que houve. Como é que você pega algo que Deus diz que Ele odeia como divórcio e dá entrada e concorda em divorciar para receber dinheiro? Quem é o dono do ouro e da prata, como diz a palavra, senão o próprio Deus? Agora veja, minhas irmãs, a que nível chega as situações, sabe? Olha o tamanho da brecha que houve, né, para que essas coisas começassem a acontecer. Então, em nome de Jesus, o que Deus considera santo, o que é um princípio para o Senhor, não quebre, minhas irmãs, não quebrem princípios. São coisas que a gente luta todos os dias, não é? Eu vou para a igreja e leio a Bíblia, agora eu sou super crente. Não, são situações que vão aparecendo e a gente tem que se colocar ali, Senhor, tá acontecendo isso, eu escolho o quê? Né? E vai para a palavra e se aconselha com pessoas mais experientes que você, que sejam do Senhor também, né? Apesar de que, infelizmente, tem tanta coisa maluca dentro das igrejas hoje. Eu também ouvi uma irmã dizer para mim ontem, né, enquanto a gente fazia uma consultoria, que o pastor dizia para ela que a união estável era casamento. E fez a união estável dela com o rapaz e pronto, eles participavam de tudo na igreja, ceavam e tudo mais. Minhas irmãs, nem a própria lei humana considera a união estável como casamento. União estável é um papel que dá direitos financeiros aos dois. Nada mais do que isso. Então eu fiquei assim, horrorizada. Eu falei, minha irmã, em nome de Jesus, comece a orar para o Senhor te direcionar, né, para um lugar que você possa ter a palavra genuinamente pregada, porque eu fiquei aqui triste com o que você falou em relação à liderança. Que o Senhor tenha misericórdia de mim no que eu estou falando, mas que Ele tenha misericórdia também de quem te disse isso. Então, que o Senhor possa realmente direcionar para um lugar onde, né, o Senhor fale com você e que as pessoas que estejam ali, caindo, levantando, mas que estejam buscando a palavra de Deus, buscando fazer a vontade de Deus. E não deixando o mundo entrar na igreja e fazendo as coisas que o mundo quer, né? Então, minhas irmãs, tenham muito cuidado. Faça igual os bereanos. Enquanto Paulo pregava, eles conferiam tudo nas escrituras para ver se ele estava falando certo mesmo. Então, quando alguém te der um conselho, que muitas vezes nem é conselho, é uma opinião. Eu já falei aqui para vocês que a opinião qualquer pessoa dá. Que conselho não. Conselho você tem que buscar de quem te ama e quem é especialista no assunto. Então, quando alguém te der um conselho, até alguém que te der um conselho de verdade, seu pai, sua mãe, alguém que te ama, vai conferir se é isso mesmo que a palavra já disse, porque muito Deus já falou através da palavra. Algumas coisas Ele vai falar ao teu coração, mas que vão ter também a ver com a palavra. Nunca o Senhor vai falar algo no teu coração que diz o contrário na palavra. Então tem que bater certinho. Às vezes Ele só está te revelando algo que você não entendeu na palavra, né? Você leu e não entendeu, mas Ele te revela, você volta lá e confere, é aquilo mesmo que está lá. Então, em nome de Jesus, não se deixa levar pela opinião das pessoas, né? Vamos para o versículo 20 agora. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Quem segue a justiça e a bondade achará vida, a justiça e a honra. Então, quem segue justiça e bondade acha vida, justiça e honra. Agora o versículo 22. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem guarda a boca e a língua guarda a alma de muitas dificuldades. Esse daqui também é muito importante, né, sublinhar ele. Que muitas irmãs, elas não têm guardado sua língua e traz muitas dificuldades para a própria alma. No que falou, né, eu não entendo por que na hora da raiva eu falei aquilo e acabou. E isso, minha irmã, porque na hora da raiva a gente não deve falar mesmo, não. É a hora que mais a gente tem que segurar a língua, é na hora da raiva e esperar esfriar para depois conseguir falar, sabe? É aquela hora que a gente põe a água na boca e para não falar mesmo. Então, em nome de Jesus, cuidado com o que sua língua, com o que sua boca tem falado, porque o que você fala é que traz dificuldades para a alma. Uma irmã falou para mim, né, eu até devolvi como uma pergunta para ela. Porque a gente não estava vivendo bem, eu mandei ele embora. Mas minha pergunta é, por que Deus não vai restaurar se Ele sabe que eu quero muito minha família? Eu falei, minha irmã, posso lhe fazer uma pergunta? Quem foi que mandou o marido embora? É porque parece que a culpa é de Deus e não foi. Quem mandou foi você, né? Então, em nome de Jesus, minhas irmãs, não tomem atitudes no momento de ira, de raiva.
Cuidado com o que você fala nesses momentos, porque depois você vai colher somente aquilo que você fez. As muitas dificuldades que vão vir na sua alma vai ser em consequência ao que sua língua mesmo falou. Então tome muito cuidado com o que se diz. Vamos lá para o 24. Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Mais uma vez, falando sobre a preguiça. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. O sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. Agora o 28. A testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará sem ser contestado. Então, que a gente aprenda a saber ouvir, né? Versículo 29. O ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. Então, não adianta, não há nem sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. Voltando ao caso dessa irmã, ela estava querendo atribuir a Deus o porquê de Deus não querer restaurar se ela queria ter o casamento de volta. Mas não foi Deus que mandou o marido embora, não é mesmo? Então, que a gente saiba que Deus não tenta ninguém e por ninguém é tentado, diz a palavra, né? Versículo 31. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Veja como é importante você trabalhar no natural. O que é o natural? Aquilo que a gente pode fazer. Então, as pessoas que estão indo para uma guerra, para uma batalha, elas preparam o cavalo, vestem a armadura, afiam a espada, põem os capacetes. E elas, né, naquela época existia muito isso, né? E iam para a guerra. Aquilo era o natural, era o que a pessoa tinha que fazer para ir para um dia de batalha. Mas a vitória certa vem do Senhor, ou seja, ela não coloca a confiança dela naquilo. Ela faz o que ela precisa fazer e vai para batalhar, sabendo que a vitória é do Senhor. Muitas vezes a gente vê nas batalhas, né, principalmente ali com Josué, enquanto eles estavam entrando em algumas regiões até conquistar Canaã, né, que era a cidade prometida pelo Senhor, que, lembrando, havia sido comprada por Abraão. E aí, depois de toda a história que aconteceu, porque tem muita gente que pensa que o Velho Testamento é uma coisa, o Novo é outra, mas na verdade é uma história só. Quando você lê, você vê que o Velho fala sobre o Novo explica o Velho, então assim, tá tudo conectado. Então, depois que eles foram para o Egito, lá com José, né, que José governou, levou a família, né, aquelas terras pertenciam a Jacó, né, que era Israel, e ele teve que ir para lá por conta da fome. Depois de todo aquele processo lá de escravidão, né, quando eles voltaram com Moisés libertou eles lá do Egito, passaram 40 anos no deserto, eles estavam voltando para a terra que era de Abraão, ele tinha comprado, né, era daquele povo ali, era de Israel, né, era do povo de Deus. Então, eles estavam tomando de volta aquilo que era deles, eles passaram tempo fora e pessoas invadiram, né? Para vocês entenderem um pouco do contexto das guerras daquela época, nesse sentido, né? Em relação a Israel. Então, minhas irmãs, que o Senhor, Ele esteja falando aos corações, não seja briguenta, não fale o que vem na sua cabeça, pelo amor de Deus. E não use da sua vontade, do seu conselho, daquilo que você acha que deve falar, para tentar convencê-lo. Confia no Senhor, coloca tudo isso no Senhor e espera Ele fazer. Enquanto isso, pede para Ele te restaurar, tá bom? Pai, muito obrigada por mais um dia, por mais uma noite, por tudo que nós temos aprendido, Senhor, durante esses 21 dias com a Tua Palavra. Pai, que o Senhor possa sempre lembrar, Senhor, todas essas coisas no momento oportuno, Pai, para que a gente não peque contra Ti. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ser sábias, dá-nos sabedoria. Tua palavra diz que todo aquele que quer sabedoria precisa te pedir. Nós estamos te pedindo, Pai. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, temor do Senhor, Pai. Nos ensina todas as coisas que o Senhor deseja que a gente aprenda para te servir melhor, para levar teu nome, a tua palavra para as outras pessoas. Que possamos ser, Senhor, carta lida mesmo. Pessoas possam ver a tua vida através de nós. Que as pessoas possam ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve, Senhor, através das nossas vidas. Pai, ensina as minhas irmãs a fazerem a Tua vontade. Ensina as minhas irmãs a confiarem totalmente em Ti.
Ensina que elas precisam, Senhor, abrir mão delas mesmas, da dependência emocional, dos maridos, de tudo aquilo, Senhor, que atrapalha de colocar você no primeiro lugar, Pai. Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, socorre-nos nesse momento, conforta os corações, Senhor, ensina-nos a ser boas mães, ensina-nos a ser esposas segundo o teu coração, ensina-nos a ser testemunhas tuas, Senhor, enquanto estamos aqui, que a gente possa levar o Evangelho, que são as boas novas, Senhor, a todo aquele que o Senhor nos colocar diante de nós, Senhor, que o Senhor possa nos mostrar, colocar as palavras certas na nossa boca, nos dar sabedoria, nos encher, meu Senhor, da Tua Palavra, nos ajuda, Senhor, a ter fome e sede de Te ouvir, de ler a Tua Palavra, de falar contigo em nossos momentos de orações. Sabemos que é uma luta mesmo contra a carne fazer essas coisas, Senhor, porque são coisas espirituais e a nossa carne não deseja. Que o Senhor possa estar nos socorrendo, Senhor, e nos ajudando a continuar firmes até o fim, para que a gente possa, sim, Senhor, estar contigo na eternidade, que a Tua Palavra diz também que o alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas. Por mais que a gente viva aqui para o natural, sabemos que todas as coisas, Pai, contribuem para o espiritual, contribuem para a eternidade. Continua fazendo em nós, Pai, e através de nós, para que Teu nome seja honrado e glorificado, para que não venhamos mais a envergonhar o Teu nome, Pai, mas que as pessoas possam ver a vida de Jesus através das nossas, Pai, da nossa família, que nossa casa seja um lugar de paz, onde as pessoas sintam a Tua presença, onde o Teu Espírito Santo habita, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a todos os dias sermos semelhantes ao nosso irmão mais velho, a Jesus, que abriu o caminho de volta para o nosso Pai que está nos céus. Éramos inimigos, mas o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino dele. Então, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a ser fiéis até o fim, para a honra e glória do Teu nome. Amém.